Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para ter o nosso estudo da lição. De forma toda especial, vamos começar mais uma semana e agora iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2025. Essa lição foi feita e preparada com todo amor, com todo empenho para conduzir e nos auxiliar a eu e você termos o nosso momento com Deus, o nosso momento de intimidade por meio do estudo da sua palavra. Eu quero conseguir estar aqui junto com vocês todos os dias, até encerrarmos esse segundo trimestre e, quem sabe, esperarmos devidamente preparados para a volta de Jesus. Tá certo? Mas enquanto o nosso Senhor não vem nos buscar, que a gente possa perseverar no estudo da lição. Você sabe que antes da gente conhecer o tema, a gente busca ao Senhor por meio da oração. E logo em seguida a gente conhece o tema e conversa um pouco mais sobre o estudo do dia. Então eu quero convidar você a orar. Vamos fechar os nossos olhos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, nós possamos ser impressionados pelo poder e autoridade da Tua Palavra. Que seja maravilhoso a experiência de estudá-la e que o Teu Santo Espírito possa ser o nosso grande professor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa lição desse trimestre é uma lição toda especial. Nós vamos falar aqui, o tema dela é alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Olha que tema central e geral maravilhoso. Eu creio que em algum momento da sua jornada, da sua experiência cristã, você já deve ter se deparado com alguma profecia bíblica. E quem sabe você ficou com alguma dúvida. Como interpretar, como entender, o que é literal, o que é símbolo, o que é imagem. Bom, é exatamente isso que a lição durante esse trimestre vai nos ajudar, vai nos auxiliar a como interpretar, como entender, como discernir, diferenciar o que é literal, o que é simbólico. Tudo isso a gente vai ver durante esse trimestre. Isso é importante porque, principalmente para o tempo em que nós vivemos, nós temos visto e temos percebido que muitas pessoas têm se levantado e têm até mesmo se utilizado dos textos bíblicos para descrever cumprimento de profecias, sem muitas das vezes utilizar os meios certos e corretos para entender a profecia bíblica. Já que eu e você vamos, durante esse trimestre, nos deter nesse estudo, isso será maravilhoso, porque nós, diferente dessas demais pessoas, nós vamos saber como é que a Bíblia se apresenta e ensina os meios corretos para decifrar as suas profecias, tá bom? O estudo da primeira semana começa aqui pelo estudo de sábado. E o tema do estudo é Alguns princípios da profecia. Vai ser um estudo introdutório com relação a esse assunto e com certeza eu e você não podemos perder nenhum dia para que a gente consiga dar prosseguimento no estudo do trimestre, tá certo? O verso para memorizar se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, verso 24. E diz assim, ó: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O ponto interessante que eu quero extrair desse verso é o motivo pelo qual eu e você podemos e devemos nos gloriar. Ah, Davi, mas eu consegui conquistar o patamar alto da vida, eu tenho tal emprego, eu tenho tal bens materiais. Olha, nenhuma dessas coisas são motivos e razões para você se gloriar. Mas existe uma que a palavra de Deus nos apresenta. O motivo pelo qual eu e você devemos nos alegrar, devemos nos gloriar, é em conhecer o nosso Deus. E não tem nada melhor, meio melhor, forma melhor de conhecer o nosso Deus do que por meio do estudo das profecias. Sabe por quê? Porque é por meio das profecias que o Senhor revela o seu amor, o seu apreço,
o seu cuidado, a sua infinita misericórdia. É por meio das profecias que o Senhor apresenta que Ele não deixou eu e você alheio, entregues à própria sorte, mas sim que Ele está agindo, Ele está atuando, Ele está ativo e trabalhando constantemente, assim como Jesus afirmou, que Ele não para, mas sim que está fazendo tudo o possível para conseguir alcançar a mim e a você, assim como Ele conseguiu no dia de hoje. Tá certo? Vamos dar continuidade. A introdução tem alguns pontos que eu destaquei que vale a nossa atenção. E o primeiro ponto diz o seguinte, ó. Como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existe divergência entre os cristãos a respeito das profecias. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de algumas profecias que uma determinada denominação entende de uma forma e outra denominação cristã entende de outra forma. Uma bastante famosa é a questão dos reis, né? Que inclusive está bastante em alta nesses dias, que alguns entendem como a questão dos papas, outros entendem de outras formas, e assim vai se espalhando, né? E aí a gente percebe que, de fato, em algumas profecias há bastante divergência, bastante divisão de opinião, de entendimento, né? De deciframento com relação às profecias. Um outro ponto que eu destaquei é o seguinte: infelizmente, isso acontece. Muitos acabam pensando que alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, são simplesmente incompreensíveis. Isso aqui me faz lembrar da minha mãe, né? Antes da gente nos tornarmos adventistas do sétimo dia, o livro de Apocalipse era um livro que deveria estar ali fechado e trancado às 7 chaves, aos 7 selos, como é apresentado dentro do contexto do livro. Por quê? Porque é um livro que tem muitos símbolos, que tem alguns textos que, a olho nu, de forma literal, são um pouco incompreensíveis. E muitas pessoas vivem essa realidade do tipo, não, eu não entendo. E até mesmo por conta disso, por não entender, por não compreender, que as pessoas até mesmo têm um certo receio, para não dizer medo. O que? Besta? Dragão? Satanás? Essas coisas? No livro de não, isso não é um livro interessante. Não é um livro legal. Não tem nada de bom nesse livro. Essa é a ideia que muitas pessoas têm. Mas quando você passa a entender, consegue esmiuçar ali as profecias, compreender o que cada símbolo significa, você percebe que aquilo que é falado logo no início do livro é de fato verdade. O livro de Apocalipse nada mais é do que uma carta de amor feita pelo nosso próprio Jesus Cristo, endereçada a mim e a você que está aí do outro lado. Como assim, Davi, uma carta de amor? O livro de Apocalipse, eu creio que a gente vai ver durante esse trimestre, ele fala sobre coisas que aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Tudo isso para demonstrar vamos dizer assim, a questão de Cristo de fato estar interessado em passar a eternidade junto comigo e com você. Em outras palavras, é uma espécie de continuação do ministério de Jesus, que foi consolidado ali na cruz do Calvário. Todos os passos que a história deu, está dando e dará para culminar no evento mais extraordinário, no evento, vamos dizer assim, mais almejado por mim e por você, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente não possa ter medo, que a gente não possa ter receio e quem sabe até um certo preconceito, mas que a gente esteja de mente aberta, com um coração humilde, com um coração desejoso e com um pensamento inclinado a aceitar a vontade de Deus. Porque se nós estivermos nesse status, nessa posição, sim, eu creio pela fé e tenho total certeza disso, que o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, nos fará entender todas as profecias. Tá certo? Vamos continuar. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte: mas nem sempre foi assim. Como assim? O que não foi sempre assim? A questão da divergência, a questão da divisão de opiniões. Olha só o que diz aqui o estudo. Durante os primeiros 1800 anos da história da igreja,
a maioria dos cristãos se sentiam bastante confortável com as profecias bíblicas. E havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. Sabe o que é que esse ponto está querendo dizer? É que houve um tempo que, embora houvesse divisões na escala denominacional, mesmo havendo essa separação, o entendimento das profecias eram quase que unânimes. Eram basicamente iguais. Não havia divergência. E outro, um detalhe muito importante que foi apresentado aqui. As pessoas, os cristãos desse período, eles se sentiam confortáveis com as profecias. Sabe o que isso quer dizer? Que eles entendiam, que eles sabiam explicar, que eles sabiam ensinar. Será que nos dias de hoje nós estamos nessa posição? Será que nós conseguimos não apenas ler e conhecer, mas sabemos também a interpretação das profecias? Pois é, isso aconteceu durante um período de 1800 anos. Quem sabe não está na hora da gente voltar a reviver essa realidade, tá certo? O último ponto do nosso estudo diz o seguinte: nesta semana, vamos estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar a profecia de maneira coerente e confiável. Aquela história de que, mas tal pessoa deu tal interpretação e não aconteceu e não foi do jeito que ele disse. Isso traz, de certo modo, a ideia um pouco pessimista do tipo, não, a gente não vai mais cair nessa. Essa ladainha de interpretação, essa ladainha de significado, não, isso aí é coisa de vocês, é melhor deixar isso para lá, porque ninguém entende, ninguém sabe o que é. As coisas não é bem assim. Existe uma maneira, existe uma forma de estudar as profecias. E a maneira e a forma é com base nos princípios que a própria Bíblia apresenta. E é exatamente isso que nós vamos estudar durante essa semana. Conhecer e saber quais são esses princípios que nos ajudarão a nortear como interpretar as profecias bíblicas. Tá certo? O nosso estudo vai ser maravilhoso. Eu quero estar e eu quero ver você também aqui. Que Deus nos abençoe nessa jornada maravilhosa. Até a próxima e tchau, tchau.